Olá, sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre vaidade na era do exibicionismo digital. Parece que se você não postou na rede social, não aconteceu e as pessoas querem mostrar sua vida inteira o tempo todo de uma maneira completamente desregulada. E hoje, 36,9% dos brasileiros passam 3 horas ou mais na rede social, ou seja, por dia. Então, o negócio é impressionante. Praticamente metade desse grupo que está na rede reporta coisas como ansiedade, insegurança, falta de atenção, dificuldade social. Então, nós temos uma sociedade que criou um avatar, criou uma forma de se comunicar que projeta coisas socialmente. E aí as pessoas, por óbvio, é a sociedade daquilo que o sociólogo René Girard chama do desejo mimético. O desejo mimético é que vaidade, claro, vai estar muito relacionada à preguiça, à inveja, todas as doenças, obviamente, são relacionadas umas às outras, né? A luxúria, que nós falamos que era do OnlyFans, tudo parece com o conteúdo de OnlyFans, quando você abre o TikTok, até, sei lá, o vídeo de cachorro parece a exibição insana de dancinha. E o problema de tudo isso é que você, quando você vê os bens da outra pessoa, você começa a querer emular aqueles bens. Aí vem o desejo mimético, a inveja. Se aquela pessoa tem bens e você, ao invés de cultivar a sua alma e olhar para si próprio, você fala, eu quero copiar o que aquela pessoa tem. Então você vê uma pessoa exibindo bens de luxo, relógio, não sei o quê, você quer ter o relógio igual da pessoa para copiá-lo. Você vê uma pessoa viajando para um tal lugar, você quer viajar para o mesmo lugar dela, para mostrar aquilo. Você vê uma pessoa comendo uma comida X, você quer comer a mesma coisa, para sanar parte desse vazio. E isso vai gerando, na verdade, um mecanismo do bode expiatório, porque a mesma pessoa que você imita vai depois ser alvo da sua raiva, do seu ódio, você vai querer destruí-la e ela vai virar bode expiatório dos seus males. Então é muito curioso porque, obviamente, coisas como o socialismo, as ideologias progressistas do mundo atual só intensificam esse processo infinitamente. Elas não são a única coisa, obviamente, o consumismo, a loucura do mundo atual de transformar tudo em produto e etc., é uma parte razoável, mas se você entra numa ideologia que fomenta isso, você, claro, aumenta esse processo, porque você começa a ter um ódio, uma justificativa ideológica para o ódio invejoso que você já sente. E aí você começa a viver uma segunda realidade. A segunda realidade, que é um tema que aparece lá, por exemplo, no Don Quixote, na segunda parte do livro. Claro que o Don Quixote já está descolado da realidade na primeira, mas isso é uma ironia para mostrar virtudes da cavalaria que foram perdidas. Mas na segunda parte, os ricos mimados querem financiar o delírio do Don Quixote como produto de entretenimento. E aí é o problema. Quando você quer exibir toda a sua vida, você está vivendo aquilo ou preocupado com a aparência? E aí que vem o problema da vaidade. O problema da vaidade é o problema de você querer ser idolatrado por coisas que podem de fato ser bens reais, bens, coisas boas, mas que na verdade você não está colocando aquilo dentro da ordem da realidade. Ou seja, você vai lá e você cultiva o seu corpo e agora você quer exibi-lo. Bom, aqui tem um problemaço. Quando você cultiva o seu corpo, você está cultivando por quê? Por qual motivo? Para melhorar a sua saúde, para melhorar a sua vida, para estar treinando para a ressurreição dos corpos, né? Como a gente brinca aqui no canal. Quer dizer, você está cultivando ele para algo bom ou você está cultivando ele para o olhar de outras pessoas? Se você vive para o olhar de outras pessoas, a sua vida já é emprestada e o bem já é secundário em relação à aparência. Se você, no entanto, treina porque você treina, o bem já está dado e a sua recompensa já está dada. Porque ali você está amando o próprio fato de se desenvolver. Se você estuda porque você ama o conhecimento, uma coisa que você nunca vai fazer é sair dando aulas antes de compreender o conteúdo, de amar aquela verdade. Só que se você vive na segunda realidade da vaidade, você quer antes dar palpite do que dominar o conteúdo. Então você não ama o conhecimento. Você ama o que as pessoas vão achar do que você fala. E o homem, a psicologia, podem pesquisar isso, a psicologia do mal tomador de decisão. O mal tomador de decisão é o homem que toda hora se preocupa com o que os outros vão achar
com o que os outros vão pensar e nunca com o que é real. Isso impede ele de decidir aquilo que é impopular, no entanto verdadeiro, que é necessário. É a famosa briga de Júlio César contra Pompeu. Pompeu, um dos maiores motivos do porquê ele perde para Júlio César é que ele tem que consultar a mulher dele, porque ele é toda hora inseguro com o que a mulher acha. Ele tem que consultar o Senado, porque as oligarquias do velho Império, ainda não Império Romano, da velha República Romana, decadentes, ele tem que prestar contas a elas, ele tem que perguntar aos homens em volta dele, ele tem que perguntar a todo mundo. César tem metade das tropas e não pergunta a opinião de ninguém. Ele só tem homens casca grossa e marcha reto, e aí acaba com a cavalaria de Pompeu em Farsalo, porque César é um tomador de decisão mais claro, mais ágil, e ele gastou os dias dele não tentando bajular pessoas na corte dos senados, e Pompeu tinha várias virtudes reais, mas forjando as pessoas em batalhas na Gália. E aí, quando chega a hora do confronto, César vence. Quando você está preocupado com os bens dos outros, com as coisas dos outros, e você não cultiva por conta própria, você está preocupado com a aparência, você se afasta da verdadeira profundidade do espírito, né? Clássica história tem lá no Batman, né? O Cavaleiro das Trevas ressurge, em que eles falam, eu fui forjado nas trevas, na escuridão. E é quando o Batman aprende a dar o salto de fé, quando ele aprende a voltar, né, para o Rock 3, né, a famosa história, que ele fica vaidoso. E aí, quando ele fica vaidoso, ele perde aquela força. Ele precisa voltar para as profundezas da dificuldade para ser forjado de novo. Sempre o homem cura a vaidade com a humildade. E como ele cultiva a humildade? Se despojando do que os outros vão pensar. Se despojando do que, será que vão gostar se eu fizer isso? Se despojando, na verdade, da pura aparência e abraçando a realidade dura. Aquilo que nós falamos do trabalho duro, né, no vídeo da preguiça, cabe aqui de novo. Claro que o trabalho duro cura muito da vaidade. Obviamente, o autocontrole sexual cura muito da vaidade. Obviamente, o autocontrole na comida também cura a vaidade. E assim vai, todas as coisas, todas as virtudes levam uma a outra. Mas é quando o homem ama o real, não glamouroso, e o trabalho anônimo, silencioso, que ninguém enxerga, que ele começa a ser curado da vaidade. Olha, se as pessoas pegassem e falassem assim, eu vou cultivar X virtudes que eu não vou contar para ninguém. Eu vou simplesmente me desenvolver naquilo, não vou falar para ninguém. Não vou dizer, ninguém vai saber o trabalho silencioso que eu fiz. Isso já começa a tirar a vaidade. Claro que o jovem rico, né? Na hora que ele pode largar tudo para seguir a Deus, ele recusa, porque ele fala, não, eu tenho muitas posses. Mas o homem que vai ser curado da vaidade, o homem que vai lutar contra ela, que é uma tendência de todos os homens, todos nós vamos ter a nossa vaidade, nosso desejo de aparecer, de tudo. E veja, eu tô aqui nas redes sociais falando, alguém pode falar, a ironia está nas redes sociais, claro. Os trabalhos têm que ser divulgados, as coisas têm que ser levadas adiante. Mas o ponto todo é, onde está o seu coração? Seu coração está no bem que pode ser feito, ele está nas virtudes que podem ser obtidas, no resultado do trabalho, o seu coração está na aparência, no que os outros vão pensar. E aqui não é vaidade a pessoa não estar em forma ou bem vestida. Pelo amor de Deus, estejam bem vestidos e em forma, porque isso mostra disciplina e ordem interior. Não é esse o tema. A vaidade acontece quando você ama o olhar e não a verdade. Então é isso. Vaidade, claro que um jejum de redes sociais é uma baita em ordem, sabe? Eu já falei para as pessoas, o que eu faço com redes sociais, isso aqui e tal. Corta tudo que não é conteúdo. Arranca tudo que não é conteúdo da sua rede social. Nossa Senhora, isso purifica tudo. Tudo que não é conteúdo você tira. E aí você vai ver que o seu feed, a sua vida melhora infinitamente. Até porque conteúdo dá muito trabalho de ser consumido. E aí arranca, para de seguir as pessoas que não produzem conteúdo. Isso vai purificar muito desse desejo mimético e dessa vontade de destruir os outros. Então é isso, tema da vaidade. Não deixe de se inscrever no canal. Ativem o sino das notificações e até a próxima.